Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme O Sequestro do Papa. Vamos lá? Esse filme italiano, ele é de 2023 e conta uma história verídica sobre Edgardo Mortara Levi. Ele foi um menino italiano que aos 6 anos de idade foi afastado dos seus pais, ele foi sequestrado pela Igreja Católica. Nessa época tinha aquela grande guerra de religião, judeus contra católicos, e o Edgardo ele foi criado por uma família judia. Só que aos 6 meses ele estava com uma doença. A empregada doméstica viu aquela situação e resolveu batizá-lo, porque ela ouviu dizer que crianças que não eram católicas, elas não iriam para o céu. E por conta disso, a Igreja Católica descobre esse batizado, e naquela época era extremamente proibido crianças católicas serem criadas por outras religiões. Então, a igreja acaba levando esse menino para ser criado dentro da Igreja Católica, dentro das leis católicas. E isso aí foi bastante conturbado, porque a princípio a criança, lógico, quer ficar com os pais, acredita na religião judaica, só que aqui a gente vai ver a questão do fanatismo, da lavagem cerebral, porque aos poucos ele vai surtando com aquilo, aquela coisa do fanatismo, rezar todo dia, ser obrigado a ser aquilo que ele não quer, ele acaba realmente virando católico e dispensando os pais. Então é uma história bastante interessante para a gente ver esse ponto de vista, a questão do fanatismo, a questão de respeito ao próximo, da religião, mas que isso na época era muito comum. E o filme, às vezes, pode ser um pouco arrastado pela questão da história. Então a gente vai ficar acompanhando essa criança nessa lavagem cerebral o tempo todo, dizendo que a única religião certa é a Igreja Católica, que o judaísmo é pecado, aquela coisa toda. E acaba assim atrapalhando um pouco por essa questão, mas pelo elenco, pelo figurino, pelo cenário e pelos atores, vale muito a pena conferir, principalmente quando a gente sabe que é uma história verídica. O filme começa já falando que se passa em 1952, em Bolonha, onde Edgardo nasceu, e ele é sequestrado e levado para Roma. E no final ele conta que esse Edgardo, ele continuou dentro da Igreja Católica até os seus 90 anos, pregando, sendo padre. Então é uma história interessante, porque a gente vê essa criança que está nesse processo muito complicado, porque ele tem apenas 6 anos, ele foi criado no judaísmo e de repente ele é levado pela Igreja Católica e tentam mostrar para ele o tempo todo que a Igreja Católica é a certa, que você precisa ser católico, então vão crismá-lo, vão fazer tudo, e isso para uma cabeça da criança confunde. E vai mostrando justamente isso, que quando ele vira adolescente, ele tá confuso com o que ele quer, com o que ele acredita realmente. Então tem algumas cenas, por exemplo, tem uma cena que ele vai beijar a mão do Papa, ele acaba derrubando o Papa, que para mim foi como se fosse um simbolismo, né? Dele derrubar o Papa no sentido de que ele quer sair dali de qualquer jeito. Mas em contrapartida, quando a sua mãe tá morrendo, ele vai lá visitar a sua mãe e tenta batizá-la. Então a gente vê que ele está confuso ali o tempo todo com essa situação, mas que no final ele acabou cedendo para a Igreja Católica. Então, o quanto isso era complicado nessa época, essa questão de valores, questão do certo e do errado, da pregação de valores e essa lavagem cerebral que as pessoas faziam, né, que fazem até hoje, né? Tem algumas igrejas que pregam que ela é a única, que ela é a certa, que você tem que seguir aquilo, senão você está errado, senão você é pecador. Então eu acho que aqui é justamente mostrando isso, né, onde tudo começou, que desde a época antiga tem essa guerra das igrejas, guerra das religiões, e que hoje não é diferente, mas é diferente pela questão que antigamente matavam, sequestravam, entre outras coisas. Hoje a coisa parece que é mais leve, mas continua tendo. E de acordo com o termômetro nerd, a minha nota é 7.
Para os fãs do cinema italiano, vale muito a pena conferir esse filme, principalmente porque é uma história verídica e ele segue um ritmo um pouco lento, mas é muito interessante, é uma história bacana de assistir, o elenco ajuda muito, o menininho que faz o Edgardo, ele é lindo, maravilhoso e ele interpreta super bem. O que faz o papel do Papa Pio também, ele tá incrível, e a gente vê bastante semelhanças com os papas, a gente até assusta assim na hora que vê, porque ele tem muita semelhança, e é um filme bastante interessante por conta disso, porque ele tem riqueza de detalhes, ele traz essa premissa pra gente muito interessante sobre o fanatismo, sobre a questão do que é certo e o que é errado, a repressão. Então, para os fãs, vale muito a pena conferir. O Sequestro do Papa estreia dia 11 de julho nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você é fã do cinema italiano, já assistiu O Sequestro do Papa ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!